entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 27 de maio de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Com a gente no programa de hoje acolhemos o pastor Josué Valandro Júnior da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Nossa menina da mesa de hoje, a doutora Cláudia Nilman, que é psicóloga, o pastor Holdson Bulê, que é pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, o reverendo Márcio Ciríaco da Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira, em São João de Meriti. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. E aí, se todo mundo faz, você também faz? Vamos tratar sobre esse assunto, hein? Também vamos tratar sobre casar ou não casar. Eis a questão. Vamos retomar uma ponta aqui do tema que nós já tratamos no programa de ontem, sobre esse episódio impressionante que tem sido alvo de discussões no mundo inteiro, repúdio no mundo inteiro, sobre aquele estupro coletivo que aconteceu aqui na cidade maravilhosa. Difícil, outro tema, difícil é servir a Deus e agradá-lo com o desejo à flor da pele. É incrível como meus desejos me levam para longe da santidade. Como se convive com os constantes desejos da carne e ao mesmo tempo o desejo de viver para o Senhor? Será que sou uma farsa por ter essa guerra dentro de mim? Como vencer os desejos carnais e ser vitorioso na luta contra o pecado? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Josué Valandro Júnior, muito bom dia, seja uma vez mais bem-vindo ao nosso Debate 93, querido. Aqui um ouvinte, quando pergunta, pastor, diz assim, olha, fala sobre a dificuldade da santidade na sua vida, como se convive com os constantes desejos da carne e ao mesmo tempo o desejo de viver para o Senhor. Interessante, né, ouvinte falar sobre essa realidade conflituosa que ela vive, mas eu acho que ela dá um parecer pra gente, logo no início, que nos chama a atenção para o problema maior dela e de muita gente que está nos ouvindo. Ela disse assim, pastor J.R., difícil é servir a Deus e agradá-lo com desejos à flor da pele. A primeira coisa que eu queria exaltar é que ela está dizendo, estou à flor da pele. Ela já se declara uma pessoa com os seus estímulos aflorados, muito fortes. Depois ela disse, é incrível como meus desejos me levam para longe da santidade. Então, essa pessoa é uma pessoa que fez dos seus desejos, das suas tentações, algo intransponível, algo maior que ela. Não são os meus desejos que me levam para longe da santidade. O que me leva para longe da santidade é o desconhecimento de que eu tenho como vencer qualquer desejo, de que eu sou maior do que qualquer tentação, de que, ainda que eu não fosse um crente em Jesus, eu poderia lidar com os meus desejos como homem, como ser. Mas tendo Jesus, eu ainda tenho o escape vindo do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo vai declarar de forma tão sábia, né? Que há escape para cada tentação. Então, eu acho que um problema dela e um problema da nossa sociedade hoje, pastor, é que nós estamos pegando os nossos desejos e essa massa da mídia, esse foco existencial que a gente recebe é tão pesado que a gente diz assim, não dá mais para ter namoro santo, não dá mais para não trair, não dá mais para não mentir, não dá mais para não buscar riqueza, ainda que tenha algum tipo de falcatrua envolvida, não dá mais para poder ir de manhã na igreja e de tarde num trabalho evangelístico e de noite visitar alguém, não dá mais para se consagrar, porque nós estamos muito cansados, a vida é muito estressante, não dá mais para isso e para aquilo. Então, quando eu
transformo minhas tentações, meus desejos em deuses intransponíveis, eu gero para mim mesmo uma idolatria do meu desejo. Pastor, isso é pecado. Obrigado, pastor Josué Valandro Júnior. O pastor Holdson, o senhor concorda, querido? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Eu concordo com meu colega e muito obrigado. Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a primeira frase, que é difícil é servir a Deus. Na verdade, Deus quer ser servido no próximo. Em Atos, capítulo 17, verso 25 diz: Deus não pode ser servido por mãos humanas como se de alguma coisa tivesse necessidade. Deus escolheu ser amado no próximo. Quando a gente ama o próximo, quando a gente serve o próximo nas suas carências, nós estamos servindo a Deus. Então, a nossa fé é uma fé comunitária. Esse irmão ele não pode se isolar. Ele precisa caminhar com alguém e levar para a luz esses desejos. Porque muitas vezes a gente acaba caminhando sozinho, escondendo o que há de pior dentro do nosso coração e convivendo apenas com isso, tendo a certeza de que Deus irá nos perdoar. Não tem nenhuma dificuldade, Deus ele nos perdoa. Mas para que haja cura, para que haja libertação, se faz necessário dividir isso com alguém. É necessário confessar esse pecado para alguém, porque quando a gente leva para a cruz, quando a gente leva para a luz, a tentação ela perde a força. Muito obrigado, pastor. Doutora Cláudia, bom dia, nossa menina da mesa de hoje. O que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores. Eu gostaria de começar com um texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5. São 3 versículos, 16, 17 e 18, que dizem assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Isso, concordo com o que todos os pastores falaram, à mesa, claro, mas queria ressaltar aqui que depois de aceitar Jesus, como nosso Senhor e Salvador, é possível que a gente enfrente, sim, momentos difíceis, onde as fraquezas da carne elas cheguem até nós, e muitas vezes cheguem a tirar o nosso sono. Essas fraquezas, elas vêm, essas tentações, elas vêm para impedir que nós possamos servir ao nosso Deus com liberdade e com muita alegria. E mesmo buscando a Deus, elas estão sempre diante de nós, nos trazendo culpa e desânimo. A Bíblia chama isso de guerra espiritual, guerra da carne contra o espírito. E eu gosto muito de uma história que o meu marido, pastor Nilma, sempre conta, de um senhor que sempre levava 2 galos para brigar, e ele sempre dizia o galo que ia ganhar, e de fato ele ganhava. E aí um dia, uma pessoa lá postando falou assim: mas não é possível, todo dia você acerta, como é que você sabe qual é o galo que vai ganhar? Ele falou muito simples: ganha o galo que eu alimento mais na véspera. E aí a minha pergunta é: a quem mais a gente tem alimentado? O nosso espírito ou a nossa carne? Porque vai vencer a quem a gente alimenta mais. Obrigado, doutora Cláudia. O querido reverendo Márcio, aqui um dos nossos ouvintes, ele conta aqui, ele disse assim: quero parabenizar, pois este é um ótimo tema a ser tratado. Quero dizer que quando eu disse para Deus que viveria para Ele, Ele me abençoou. E eu tive um namoro de 4 anos no respeito. E muitos temos e muito temor a Deus. Hoje eu tenho um casamento abençoado e firmado em Deus. Compartilha aqui o nosso ouvinte. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Devemos destacar que desejo faz parte da natureza humana, irmãos? E desejo são ações, nos impulsionam, e inclusive nos impulsiona a fazer escolhas na nossa vida, não há nada de errado em ter desejo, desejar tirar férias, desejar passear, desejar coisas lícitas, isso faz parte da natureza humana. No entanto, o desejo ele pode levar para questões perigosas, e em especial o afastamento na presença do Senhor. É o relato que fala do povo de Israel depois que saiu do Egito, ele é muito interessante nessa questão, e eu quero usar o termo que foi usado no termo bíblico, para explicar essa questão do desejo, quando ele se afasta do Senhor e aí não se torna mais santidade, o povo, depois que estava no deserto, ficou lá com vontade de voltar a comer os pepinos, as cebolas e os alhos que estavam lá no Egito.
reclamaram a beça com Moisés e perante o Senhor. Aí no final das contas eles vão dizer o seguinte: nós estamos sentindo tanta falta desse negócio que a nossa alma se secou, a nossa alma está seca. O desejo, quando leva para essa questão, né, de querer aquilo que eu quero de qualquer jeito, leva a alma a ficar seca. E esse é um grande problema. E levar a alma a ficar seca é ficar longe da presença do Senhor, que é vida. Como se convive com os constantes desejos da carne e ao mesmo tempo o desejo de viver para o Senhor? Será que sou uma farsa por ter essa guerra dentro de mim? Como vencer os desejos carnais e ser vitorioso na luta contra o pecado? São perguntas e que podem nos ajudar até esclarecer esse assunto, agora que são 11h13, né? A questão da santidade. Muita gente escreve aqui para a rádio, escreve seu WhatsApp, escreve seu e-mail, escreve seu Facebook, né? Dizendo o seguinte: olha, não se prega mais sobre santidade. E parece ao mesmo tempo ser uma questão que a pessoa, quando está errada, ela corre disso. Em geral, se a pessoa está errada, ela não quer conviver com alguém que vai chamar a atenção dela. Então tem gente que deixa de ir à igreja porque está em pecado. Inclusive tem gente que deixa todas as suas atividades e volta porque supostamente está numa posição boa. Existe o cara de pau que não está nem aí para uma coisa ou para outra. O que a gente fala sobre santificação, que é essa luta que o ouvinte nos traz aqui, e que um dos ouvintes usa uma palavra, o verbo renunciar, talvez seja uma coisa, um verbo muito importante a ser conjugado quando o assunto é santificação. O que vocês acham? Pastor JR, eu acho que tem uma coisa que foi dita aí que realmente faz sentido. Eu não vou dizer que eu concordo em 100%, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que realmente a mensagem da cruz, ela talvez em alguns momentos ela foi muito dura, ela não foi assim acolhedora em alguns redutos, né? Era aquela coisa do tipo assim: os bons ficam com a gente, os maus que fiquem longe. Tudo bem, que eu acho que esse é um extremo. O outro extremo é a gente, porque quer aceitar o pecador, aceita também o pecado dele. A gente é um pouco conivente, a gente vê certas coisas e finge que não vê. É aquela pessoa que está na equipe de louvor, canta demais, mas ela chega com o namorado, cabelinho molhado, os dois, e um mora num canto, outro mora no outro canto da cidade. Como é que chegaram juntos, os dois cabelo molhado? Não deu tempo de secar não esse cabelo? E ninguém fala nada. Então a gente também está sendo um pouco conivente com isso, dentro de uma coisa meio mercadológica, que infelizmente acaba acontecendo, não para todo mundo, talvez para a minoria, mas acontece sim, de uma coisa de que vale o resultado, vale a igreja cheia. Olha, a Igreja Batista Atitude, Central da Barra, nós já temos várias igrejas filhas, Deus tem nos abençoado tanto, e eu sou muito grato a Deus, eu tenho plena convicção de que não foi Josué que fez isso, foi Jesus, e é Ele que cuida, né? A igreja não é minha. Tudo que foi comprado lá, o patrimônio todo da igreja está no nome da igreja. A Igreja Batista, você sabe como é que é, você é presbiteriano, o controle que a gente tem sobre essas coisas. Mas uma coisa que eu fui muito acusado era assim: esse cara é muito radical para dar certo aqui. Não, é muito radical. Ele fala umas coisas que não vão dar certo aqui. Então, durante muito tempo, eu ouvi acusações. Claro que eu nunca respondi, porque eu acho que fazer ouvido de mercador é um bom negócio para você não entrar em polêmicas que não levam a nada. Mas a minha postura sobre bebida alcoólica, sobre festas, sobre sexo fora do casamento e uma série de outras coisas, garantiu que, mesmo que lento, o início da igreja gerasse um núcleo muito comprometido. Ser membro da Igreja Batista Atitude hoje não é uma coisa tão simples, tem uma série de pré-requisitos. Eu perco muita gente boa, que talvez até pudesse melhorá-las depois, mas porque eles não querem submeter às regras para se tornar membro da igreja hoje. Mas, por outro lado, quem entra pode até sair depois, a gente luta para não sair, mas pode até sair depois. Mas ele entrou dentro de um contexto de obrigatoriedades que faz com que a aliança com a igreja seja maior. Quando se entra muito fácil, se sai muito fácil. Quando a gente rejeita certas aplicações fundamentais da santidade no início, a gente paga o preço lá na frente. Então, eu quero dizer, pastor, prega o evangelho, prega a aceitação do pecador, mas seja um confronto forte
contra o pecado, porque você pode até hoje perder até uma família, até um cara que dava uma oferta boa para a igreja e tal. Não se preocupe com isso, não. Deus está vendo o seu coração e a sua fidelidade à palavra. Eu digo sempre que nós somos uma igreja num contexto de classe média alta, com o coração do subúrbio, e sempre seremos. Vale a pena. E aí, companheiro? Eu gostaria de apontar assim uma questão muito interessante. E o contexto bíblico ele nos diz assim bastante sobre essa questão. Pedro, escrevendo sobre o pecado e a pureza da vida, ele vai falar sobre essa questão, ele vai fazer uma denúncia e ao mesmo tempo vai simplificar ao tratar estas questões das paixões humanas, né, das paixões carnais. Ele, quando escreve lá no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: sabe o que a gente precisa fazer? É olhar para o sofrimento de Cristo. Na verdade, Pedro está falando o seguinte: olha para algo muito mais nobre. Ocupe-se em olhar para algo muito mais nobre, que é o sofrimento de Cristo, para que você consiga abandonar esses velhos hábitos de uma vida pecaminosa. Porque se você não fizer isso, a circunstância se torna difícil. Na verdade, Pedro está falando o seguinte: essa é uma dificuldade muito grande do ser humano. Essa é uma dificuldade e devemos ver desta forma. Não devemos simplificar achando o seguinte: vamos abandonar os nossos desejos pecaminosos, tá bom? Não é assim fácil. Não é assim fácil. E aí Pedro vai falar o seguinte: isso é verdade, isso é muito difícil. Mas como é que você vence isso? Esses velhos hábitos. Olhe para o sofrimento de Cristo. Com isso, vocês serão capazes de se ver livres e não serem escravizados, né, por estas questões em que envolvem os seus próprios desejos. Então Pedro vai orientar exatamente nesse sentido em relação ao pecado e pureza na vida. Ele vai falar: é difícil, mas tem uma forma que é simples. Olha para Cristo, né? Olha para o sofrimento de Cristo na cruz, olha para o que Cristo sofreu, inclusive sofreu muito mais do que isso. Sofreu muito mais questões do que essas. E vocês precisam olhar assim. Essa é a minha participação. Exatamente. Deus, ele nos chama assim para sermos santos, né? Não há dúvida disso, né? E a gente precisa vencer um dia de cada vez na busca por essa santidade. Por isso a gente não pode banalizar o pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa, é fato, está posto diante de nós, né? Não temos como mudar isso. Agora, o que nós temos que fazer é não brincar com o pecado, né? E sozinho é muito difícil. A gente encontra algumas pessoas hoje falando assim: Deus conhece a minha fraqueza, Ele vai me perdoar só por esse pecadinho, né? Isso que o pastor Valando estava falando anteriormente. E às vezes a gente permite algumas coisas dentro da igreja e não ensina e não toca no profundo, né? O pecado, ele não surge do nada, ele não começa do nada, tem uma causa, né? E quando a gente fala de cura e libertação, a gente está falando exatamente de tratar essa causa, ou seja, de levar as pessoas a refletirem, né, a fazer uma autoavaliação muito sincera de cada um, né, começando a se perguntar exatamente por que pecou, por que está caindo sempre no mesmo pecado, por que está tão fraco, para que a gente possa ajudar a essa pessoa a reconhecer as suas fraquezas e a gente poder ajudá-las a tratar dessas fraquezas e não ser conivente com elas, ou seja, mostrar à luz da palavra de Deus, né, que é a verdade, exatamente o caminho para a gente conseguir vencer essas tentações, que sem a ajuda dele é impossível. Agora a gente tem que querer, né? Esse é o primeiro passo. De deixar uma mensagem pro ouvinte, né? Dizendo: querido, você não está sozinho. Todos nós vivemos essa guerra. E não é uma farsa viver essa guerra dentro da gente. Farsa é admitir que não vive essa guerra dentro da gente. Mas no que a gente pode falar sobre santidade? Muita gente está buscando a santidade, mas pelo viés equivocado. Muita gente quer gerar a santidade. Qualquer coisa que nasça no homem não vai prosperar. A santidade não é o exercício do esforço de eu fazer o bem, porque o homem em si mesmo é incapaz de produzir o bem. A santidade é o resultado do meu relacionamento com Deus. A santidade, ela é gerada a partir do momento em que eu caminho com Deus, em que eu ouço a voz de Deus, em que eu exponho as minhas fraquezas para o Senhor. Então eu poderia dizer que, de maneira muito simplificada, que a santidade é filha da devocional. É a devocional que vai tratar, que vai gerar essa santidade, é a devocional que vai alimentar essa santidade, é a devocional que vai manutenir
essa santidade. Santidade sem devocional é apenas uma tentativa de fazer o bem apenas pelo esforço próprio. Pelo esforço próprio, a gente não consegue ser bom. Essa questão da farsa, né, que foi colocada aqui agora, e essa questão do admitir, é muito interessante, colocado pela doutora Cláudia. Paulo, quando vai olhar para a sua própria vida, ele escrevendo lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai falar o seguinte: em mim foi colocado um espinho na carne. E ele entendia isso, né? Ele tinha muita clareza nisso e por que o espinho nessa carne. E aí, quando ele pede para que esse espinho seja tirado, ele ouve o quê? A minha graça te basta. Acabou. Então, essa questão do admitir, né, de entender, é aperfeiçoar-se, né? Na fraqueza, aperfeiçoar-se. Exatamente. Reconhecer é fundamental, né? O próprio apóstolo disse, né? Porque lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, então reconhecer é o primeiro passo. Agora, é preciso atitude, né? Não adianta... Eu sabia que o senhor ia falar, né? Ou seja, a gente não pode usar a nossa fraqueza como uma desculpa, né? A gente precisa lutar contra as tentações fazendo uma parceria. Essa parceria é entre você e Deus. Não adianta, você tem que fazer a sua parte, né? Atitude é tudo para que haja uma mudança. Olha, nós tratamos aqui sobre essa questão da santidade, da santificação. Muitas vezes a pessoa aplica somente a questão da sexualidade, já vimos e tenho a impressão que todo mundo já sabe disso, que é muito mais do que isso, que essa é uma parte e não a única parte. Há pessoas que querem resolver este assunto, mas não tratam os outros. Você tem que tratar este e também os outros, mas já que é tão forte para a maioria dos nossos ouvintes, deixo com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Perca a hora, em 11h25, agora aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. E se todo mundo faz, você também faz, hein? A família de Conor Wright Eckert, de 19 anos, lançou uma cruzada contra a maconha sintética. O jovem morreu há pouco menos de um mês após usar uma única vez a droga, que é legalizada em vários estados norte-americanos. Uma mistura de ervas com substâncias químicas que criam um efeito similar ao da cannabis, a K2 ou Spice, como também é conhecida, levou o menino a entrar em coma imediatamente após fumar a droga. No momento de pressão dos colegas, ele cedeu, acreditou que seria ok, até seguro de certa forma. Uma tragada depois, ele adormeceu e nunca mais acordou, disse o pai do jovem. Ele e sua mulher criaram uma página no Facebook para compartilhar informações sobre a vida do jovem e os malefícios da droga sintética. Conor morreu após dar uma tragada na maconha sintética. Essa substância perigosa é legal, isso em alguns estados dos Estados Unidos. Ajudem-nos a salvar vidas e compartilhem, diz a descrição da página. Pensando na ação dos pais ou na atitude dos pais, você conhece histórias de pessoas que usaram a dor para ajudar os outros? Por pressão de um grupo, você conhece pessoas, né, que escolheram caminhos errados? Qual a razão de um grupo exercer tanta pressão sobre alguém? Você já foi vítima e acabou repetindo o comportamento só porque os outros faziam? A Bíblia diz que devemos imitar a Cristo. Você se considera alguém que tem seguido os passos de Jesus? Pergunto aqui aos nossos queridos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores sobre este tema. Bem, JR, a gente vê aqui que a insistência em legalizar drogas
continua a fazer estragos terríveis. E eu não sei como é que esse tema continua ainda com tanta força aqui no Brasil. Eu não sei como alguns políticos têm a coragem de, diante de uma situação de tanta falta de saneamento básico, educação, de falta de remédio nos hospitais, estão preocupados em legalizar esse mal para a nossa sociedade, que é a droga. Alegando que o tráfico aumenta por causa disso, e que isso, que aquilo. A gente já viu experiências assim. Quem vai na Holanda vê que desgraça que é aquela sociedade onde é legalizado isso. É um problema muito sério. Agora, a pergunta aqui é muito importante, é sobre a questão da influência do meio. Quando você legaliza, a gente pensa assim, resolveu, porque aí agora vai vender na farmácia, aí ninguém vai para o morro buscar. Não. Vai continuar tendo tráfico, porque de tudo tem tráfico hoje. Tem cigarro clandestino, tem bebida clandestina, tem uísque clandestino, tem tudo clandestino. Vai continuar. Só que vai ter um seguinte: se hoje usa 1 milhão, vai usar 10 milhões. Se hoje usam 100 milhões, vão usar 150 milhões. Vai se tornar uma coisa muito mais fácil de acesso. Você vai chegar numa festa e vai ter o que acontece hoje na Europa. Você chega na festa, você tem a comida, a bebida e a droga. Você vai e se serve, né? Quem tem mais dinheiro serve droga para todo mundo. Aí galera, maconha de graça, êxtase de graça, e todo mundo vai se drogar. E tem festas aqui no Brasil que acontece isso também. Infelizmente, é uma perversão. Agora, se nós pegarmos esse comportamento social que vai se tornando uma realidade, nós vamos entender o poder da mídia. O poder da mídia. Hoje, a gente olha para algumas coisas que 10 anos atrás eram absurdas e a gente fala assim, caramba, hoje ficou bonito. Por exemplo, eu fiquei sabendo um dia desse, eu sei que não quero puxar um outro tema, mas um dia desse, uma professora da minha igreja me falou que numa classe com 30 e poucos alunos, 30 alunos se diziam bissexuais ou homossexuais, e apenas 6 alunos, se não me engano, se diziam heterossexuais. Dá uma olhada nisso. Claro que isso não é uma realidade, mas alguém de influência na turma disse assim, cara, prova, pô, o que tem? Prova, dá um beijo na outra menina ali, menina. Ô, rapaz, faz um carinho ali na parte genital do outro ali para ver se ele sente alguma coisa e tal. Aí ele sente algum tipo de afloramento hormonal, porque eles são pessoas, têm áreas erógenas, e pronto, aí, senti, então eu sou homossexual, então eu sou gay. E isso é o que a mídia está dizendo. Então todo mundo agora sentiu alguma coisinha provocada pelo mesmo sexo, pronto, já se sente gay, já se sente homossexual. Infelizmente, a pressão de uma informação gera comportamento. Eu me lembro de uma novela em que uma moça, uma atriz, ela fazia um papel de uma prostituta e ela botava uma flor no pescoço. E de repente virou moda. Um monte de mulher botando aquela flor grandona no pescoço, virou uma moda, todo mundo usando. Só que quem usava isso na novela era uma prostituta. Se eu não me engano, acho que ela era Luísa Tomé que fazia esse papel. Era uma prostituta. Meu Deus do céu, a gente copia a moda da prostituição. Olha que falta de discernimento, de reflexão social que a nossa sociedade tem. A igreja tem que ter um papel de provocação, de reflexão sobre esses temas. Sobre este tema, há 30 anos aproximadamente, há 30 anos atrás, foi quando eu vi algo acontecendo da questão da maconha. E eu lá tinha os meus amigos, lá na minha vizinhança. E nessa época do inverno, a gente costumava fazer uma fogueirinha e ficar batendo papo em volta da fogueirinha lá, batendo papo. E aí meu pai sempre falava assim, meu filho, tá hora em casa, pra casa, hein? E um belo dia desse, nós descobrimos que entre nós, que nós nem... Era muito escondido isso, entre nós estava um que estava com as drogas escondidas. E como é que nós descobrimos isso? Que eles tinham uma parceria, 2 amigos. Roubou alguém no centro da cidade, lá mais no próximo, no nosso centro, correu com o relógio, foi para perto da gente, a polícia chegou. Deu uma limpa e aí botou todo mundo para casa. Há 30 anos atrás eu vi esse negócio. E aí quando eu cheguei em casa contando pro meu pai, quase que ele me prende também. Quase que eu vou pra cadeia, né? Só porque eu estava perto. Desses amigos, lá, aproximadamente 5 ou 6, 3 morreram. Por causa das drogas, por causa
de roubo. Há 30 anos atrás, irmãos, há 30 anos atrás isso já acontecia. E hoje a gente consegue perceber essa questão tão evidente e muitos hoje não têm visto este perigo, né? Dessa questão de estar indo ou estar perto de pessoas que podem levar para os erros. O grupo sempre produz uma pressão negativa ou positiva, né? Às vezes um grupo saudável produz resultados saudáveis. Os pais dizem, olha, não anda com fulano, anda aqui, anda ali. Enfim, essa é uma questão que aí está. Segundo a matéria, né? Segundo a informação dos próprios pais, a entrevista deles, estão dizendo o seguinte, olha, o nosso filho morreu porque acabou ingerindo uma droga e ele ingeriu essa droga por conta de uma pressão do grupo. Ele não faria uso dessa droga se esse grupo não estivesse usando a droga e pressionasse o nosso filho. Você não pode pegar seu filho e botar em Marte. Seu filho vai para a escola. Ele anda com pessoas dentro da própria sala de aula. Olha, eu não quero que você ande com fulano, tudo bem. Não vai na festa, não joga bola ali, não conversa ali, mas sala de aula é um espaço democrático, vai todo mundo. É a formação amigos, né? Do indivíduo, que é um trabalho extremamente difícil e que é o trabalho que tem que ser feito pela maioria dos pais que, por um motivo ou por outro, não faz. Agora, por que é que a gente quer seguir o que os outros fazem? Por que é que uma coisa vira moda? Por que que uma pessoa começa a falar uma coisa e a gente... É uma fraqueza. O repetir. É falta de personalidade. É normal, entendeu? Porque se a pessoa joga uma gíria, todo mundo usa a mesma gíria. E aparentemente não há problema nisso. Uma pessoa, uma cor, uma roupa, enfim, existem novelas e filmes que são quase que reproduzidos na vida diária, com comportamento, ainda que não seja efetivamente igual, mas roupa, bijuteria, estilo de se vestir, estilo de andar, o estilo de música, isso influencia a todo mundo. Até que ponto a gente vai por um lugar, doutora Cláudia, que é normal e passa disso para a normalidade? Exatamente, JR. Eu queria começar dizendo que é lamentável, né, o que aconteceu com esse jovem, né? Vou chegar na sua pergunta, de 19 anos. Infelizmente, isso acontece hoje por falta de informação. Sempre aconteceu, né? E por falta de muita informação, o jovem, ele se acha autossuficiente, ele acha que sabe de todas as coisas, né? Ele acha que tem domínio sobre todas as coisas. E aí, muitas vezes, eles buscam experimentar por uma questão para relaxar ou para anestesiar a consciência, enfim, né? Para esquecer os problemas. Só que não percebem que logo o efeito passe, né? Isso volta a ser exatamente como era antes, né? Não percebe que o que a gente precisa é tratar exatamente essa dor, né? Aquilo que está te trazendo problema para fugir. E por falta de informação, hoje a gente vê que muitos jovens, inclusive, né, eu trabalho com isso, desencadeiam transtornos mentais seríssimos a partir do primeiro momento que tem contato com uma substância ilícita, né? Então, assim, já tem uma predisposição genética e a partir daí desencadeiam, né, transtornos mentais graves, enfim, né, surtos psicóticos e por aí vai. A gente não vai entrar nisso agora, mas eu acho que é importante a gente falar isso até a título de informação, né? Às vezes fala assim, chegam e se fala assim, doutora, ele era normal até os 15 anos, 16, eu não sei como é que isso foi acontecer. E exatamente aconteceu a partir de um contato com a substância. Agora, eu gosto sempre de uma frase, né, que eu tenho repetido muito, que o certo, ele é certo mesmo que ninguém faça. E o errado, ele é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O JR citou o exemplo da moda, né? A gente, infelizmente, vive tão preocupado com o outro que a gente, né, tem que andar na moda, tem que estar do jeito que a sociedade impõe, que a mídia impõe, por uma questão de aceitação. E com o jovem, isso é muito mais forte, né? Ele está conquistando o espaço dele, então ele quer ser aceito e por isso, muitas vezes, ele cede àquela pressão ali momentânea. Por isso que eu acredito e continuo investindo e trabalhando fortemente, né, na igreja, na sociedade, para que a gente não deixe de educar os nossos filhos. Educar é algo cansativo, né? Repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes, se for preciso,
preciso. A palavra de Deus diz que nós temos que passar a palavra de Deus. Isso é uma transmissão geracional que tem que acontecer. Então, assim, a gente precisa informar os nossos filhos dessas realidades, para que eles enraizem, né, os princípios de Deus, né, os valores, para que eles possam se fortalecer e vencer essas tentações, porque eles são pressionados, sim, o tempo inteiro. Pastor Rodson, querido, aqui um dos nossos ouvintes diz o seguinte: olha, JR, há uns 3 anos eu comecei aí em rave, né? Essas festas raves, festa de música eletrônica, a noite inteira, tal. E ele diz que ele ia com os meus amigos, sempre falava que não iria me drogar, mas teve um dia que eu usei e não consegui mais parar. Hoje não consigo largar essas festas. Esse ouvinte está ouvindo o senhor agora, pastor. O senhor pode falar diretamente pro coração dele. Amém. O ser humano, ele é um ser biopsico-pneuma-social. A sociedade influencia esse ser humano. As drogas é um mal de hoje em dia. A droga que mais mata no mundo inteiro é o álcool. Justamente por ser uma droga lícita dentro da cultura. E dá muito mais trabalho resgatar uma pessoa que já está lá dentro. Verdade. Do que educar, do que preservar, do que tratar essa pessoa para que ela tenha uma identidade. O que está faltando hoje em dia é identidade. Qual o modelo que a gente está dentro de casa apresentando para os nossos filhos? Nunca as famílias geraram tantas pessoas tão mal resolvidas, pessoas com sentimento de pertença absurdo. Todos têm a necessidade de pertencimento. É algo que Deus colocou dentro do nosso coração, mas é algo que está extrapolando. Então a pessoa ela acaba se submetendo a coisas que potencialmente trazem prejuízos apenas para participar de um grupo. E eu acho que esse é justamente o tema central. As famílias precisam ser famílias. O pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe. O que está acontecendo hoje são as inversões de papéis dentro de casa. E para esse jovem que infelizmente entrou para esse mundo, traga isso para a luz, querido. Queira se tratar. Você vai precisar de todo o apoio possível, apoio espiritual. Como eu disse anteriormente, o ser humano é um ser biopsico-pneuma-social. Ele vai precisar ser tratado nessas diferentes esferas. Vai precisar do apoio biológico, do apoio fisiológico, vai precisar do apoio da alma, das emoções, tratar ele nas emoções, com terapia, psiquiatra, talvez. Vai precisar de um apoio espiritual. Saída, mas tudo depende dele, ele precisa trazer isso para a luz. É necessário que ele reencontre encontre um novo grupo. Se ele vai porque é um grupo, ele tem que refazer as suas amizades, reconstruir outras amizades que eventualmente ficaram para trás. Isso acontece num determinado dia, tem uma data específica, ocupe essa data com outras coisas, estou dizendo coisa prática, ocupe essa data com outras coisas, mas isso não resolverá. Isso é apenas um passo que é um passo que precisa ser necessariamente seguido ou precedido por um passo que é fundamental, que é a entrega desse assunto para Jesus. Isso é de verdade. Jesus, eu entrego este problema nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor pode mudar. Muitas vezes nos falta a fé porque nos falta o conhecimento da palavra. A fé vem pela palavra. Sem a palavra não tem fé. Então, não vai ter fé. Sem palavra, não vai ter fé. Então, a Bíblia diz que o Senhor, ele é capaz de realizar coisas que para nós, os homens, são absolutamente impossíveis. Sozinho, você está abandonado. Mas com o Senhor, ele vai te fortalecer a ponto de você vencer essa história. E você não vencerá essa história sozinho. Mas quero ressaltar, muitas pessoas já venceram situações como a sua, mais simples ou mais complexas, pela graça de Deus e não apenas por conta de uma boa intenção ou de uma fala forte ou de um chavão espiritual. É necessário que você tenha um encontro com o Senhor, porque o Senhor é capaz de remover essa história. E observem como pequenas atitudes que acabam sendo retumbantes são importantes. Um ouvinte dizendo: quando eu era adolescente, uma amiga estava com droga na jaqueta e me deu para eu segurar dentro de um banheiro feminino. Quando eu enfiei a mão no bolso e encontrei,
Eu devolvi a jaqueta para ela e disse para ela que a amizade acabava ali, tinha droga, botou a mão no bolso, tinha droga. Tirou a jaqueta e entregou. Ele disse, nossa amizade acabou, pois ela agiu de má fé comigo. Eu não podia imaginar que ela usava aquilo e muito menos que seria capaz de me colocar naquela situação. Perdi a amizade, mas não me sujeitei a fazer papel de boba, é o que diz aqui a nossa ouvinte, trazendo a sua opinião. JR, tem uma coisa muito prática nisso aí. A prática devocional e a prática relacional. A prática devocional é o seguinte, não tem jeito, é o que o pastor JR falou, é Jesus. E como é que eu vou desenvolver isso? Querido, tem uma parte sua de suor nisso aí. Eu tenho que separar um tempo no meu dia para que eu tenha contato com a Bíblia, porque a palavra de Deus é que produz a fé. Eu tenho que ter um tempo para orar. Pastor, mas eu me desconcentro. Insiste, querido. Vai para dentro. Tenta. Uma coisa que pode te ajudar talvez é uma música de ambiente, até porque Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus. Então, adoração, oração e Bíblia. Quarta coisa, comunhão. Você precisa estar na igreja, irmão, tem culto da senhora, vai, é melhor que você ficar em casa. Tem culto das criancinhas, você vai, melhor você estar fazendo alguma coisa, relacionando com pessoas, do que ficar em casa. Mas eu queria dizer a última coisa, que é a questão relacional fundamental, é a questão do discipulado. Você se entregou a amizades que te provocaram em algum momento uma ação que você hoje está pagando o preço dela. Você precisa confessar esse pecado para alguém e dizer assim, cara, estou dando a minha orelha na tua mão. Você pode me corrigir? Você pode chamar minha atenção? Você pode perguntar para mim sexta-feira onde é que eu estou? Você pode brigar comigo? Você precisa de alguém que você confie para ser esse ajudador. Tiago 5,16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Quando eu peço perdão a Deus, eu sou perdoado. A questão aqui não é perdão, é cura. Cura envolve um tratamento, envolve relacionamento, envolve alguém que possa de alguma maneira ter uma inserção dentro da minha alma, dizendo, cara, tá errado. Mas infelizmente somos tão independentes que ignoramos o discipulado e queremos viver mais pelas paixões do mundo que pela submissão a alguém que quer nos ajudar. Palavras claras e fortes sobre esse assunto. 11h44 no Rio. Casar ou não casar, minha gente? Eis a questão. Numa feira dirigida a noivos, vários casais foram ouvidos e a maioria afirmou que a crise no país tem resultado em adiamento, corte na lista de convidados e redução nos gastos com a festa. Apesar das dificuldades, o sonho de um casamento tradicional continua presente no sonho de muitos brasileiros. Você conhece casais que estão adiando o casório por conta da crise? O que acha mais importante, hein? A cerimônia, a festa ou a lua de mel? Casar na igreja ou em outro lugar? Há diferença? Para um cristão, um casamento religioso é uma obrigação? Pergunta aos nossos ouvintes, começando ouvindo os nossos debatedores. Vai lá, pastor Márcio. Muito bem. Eu me casei há 29 anos atrás. Eu sempre vi crise. Inclusive, o meu casamento foi um casamento muito simples. A nossa festa foi bolo e guaraná. E é incrível que nós estávamos conversando esta semana passada sobre este assunto, que minha filha hoje já está com 8 anos e fala assim, pai, meu aniversário de 15 anos. Eu achei que já fosse falar do casamento da filha. Ela já falava do aniversário de 15 anos. Aí nós começamos a contar, né, a nossa festa de casamento. Foi bolo e guaraná, há 29 anos atrás. Eu não sei se hoje acontecesse meu casamento, se também não seria bolo e guaraná, porque a crise continua do mesmo jeito, né? Bolo e guaraná, né? E depois que nós nos casamos, demorei 5 anos para construir a minha casa. Eu sempre vi crise nesse negócio. Mas eu me casaria de novo. Me casaria assim, não teria problema, né, de ter tomado e não tenho problema nenhum de ter tomado esta decisão. Então, essa questão da crise, irmãos, qual o momento que a gente não viveu crise financeira, seja ela profissional? Vocês acham que a pessoa está valorizando a festa em vez de valorizar a cerimônia e a lua de mel? O que eu penso é que a festa, ela é o menos importante. A cerimônia é importante, a lua de mel também é importante. Entretanto, o que eu observo hoje em dia é de gente casando no castelo de Chantilly e não durando meses. Muita gente investindo
centenas de milhares de reais na lua de mel, centenas de milhares de reais numa cerimônia, centenas de milhares de reais. A cerimônia é ornamentação, né? Decoração da cerimônia. Isso tudo, mas se esquece do relacionamento. O que a gente observa são crianças se casando, gente imatura se casando. Vocês estão brincando de príncipe, princesa? Estão brincando, exatamente. Casamento é coisa de gente grande, não é coisa de criança. Porque na primeira crise, essas crianças vão olhar uma para outra e falar: não gostei mais da brincadeira, vou para casa da minha mãe. Vai embora. E a crise financeira, né? É, assim, mas a crise financeira, assim, eu penso que a crise a gente precisa considerar a crise, mas o casamento, quando ele é bem estruturado, quando ele tem base sólida, ele consegue resistir isso tudo, ele consegue resistir às intempéries, porque não vai ser uma lua de mel eternamente, vão vir as crises, vão vir as tempestades, mas fazendo a alusão à palavra de Jesus de Nazaré, aquele que ouve a minha palavra e cumpre as palavras, está edificando a sua casa na rocha. Aquele que ouve e não cumpre, está edificando na areia. A diferença não é a construção que se faz sobre o fundamento, mas é o fundamento em si. Tanto o incrédulo quanto o crente constrói alguma coisa. O que vai diferenciar é o fundamento. E o fundamento não se vê. O fundamento é a parte da casa que não se vê. É a parte em que as pessoas vão para uma casa e admiram as paredes, a pintura. Entretanto, é o fundamento que vai manter toda essa beleza de pé, ou que vai fazer com que essa beleza toda se perca. Eu queria chamar a atenção o seguinte: dinheiro é um problemão para casamento. A gente não pode ser muito simplista nisso. Qual é o padrão que você quer viver? O que vocês ganham é suficiente para o padrão que vocês querem viver? Eu vejo gente que mora numa realidade muito simples, por exemplo, sei lá, num município afastado da capital, e tem um padrão de vida lá. Aí eles acabam de ganhar um dinheiro, eles vêm morar em Copacabana, vêm morar na Barra da Tijuca, é o sonho de verão. Eles mudam não só de status de solteiro para casado, eles mudam de bairro, eles mudam de padrão de vida, eles começam a frequentar lugar que nunca frequentaram. Calma aí, querido. Você quer casar e viver no mesmo padrão que você já tem hoje? Ou você quer casar e mudar tudo de uma vez só? Você quer mudar o lugar que você frequenta, o lugar que você mora, o seu status social, o carro que você usa? Calma aí. Falta de planejamento. Eu não acho que a pessoa só deve casar quando ela tiver 3 micro-ondas, 4 geladeiras, 50 aparelhos de televisão, até no banheiro, de frente pro vaso tem um aparelho de televisão, para não perder o Globo Esporte. Não, querido, eu não estou falando disso. Eu acho que isso é ridículo. Nós temos que aprender a construir juntos. Temos que aprender. Eu construí junto com a minha mulher. A gente não tinha mesa de sala quando a gente casou. Aí eu viajei quando ela tinha comprado. Falei: amor, você é doido? Não, eu comprei financiado, fica tranquilo, vai dar para pagar. Né? Então é assim mesmo. Então a gente tem que aprender a construir juntos. É a construção. A gente foi ganhando as coisas juntos. A gente foi conquistando as coisas juntos. Agora, por favor, não coloque todos os seus sonhos de uma vez só no status de implantado. Você pode construir uma relação conjugal dentro do padrão que você vive hoje, porque se ela ganha X, você ganha X, você se mantém hoje, então os dois morando juntos pode até economizar, né? Pode até economizar. Agora, tem que chegar uma hora em que vocês vão dar um novo passo. É uma nova moradia? Beleza. É um novo carro? Beleza. É uma viagem dos sonhos? Tem gente que já viaja de lua de mel com endividamento por 20 meses. Pelo amor de Deus, calma. Vai devagar. Eu acho que esse é o grande problema, a falta de planejamento familiar. Porque eu não acho que uma pessoa que vive num status mais simples não tem direito de casar e usufruir da bênção que é um casamento feito em Deus. Mas também não acho que a pessoa pode simplesmente porque está apaixonado e porque teve uma profecia lá, ele é a pessoa da sua vida, fazer isso sem nenhum controle financeiro. Os entrevistados nessa feira, eles apontam a crise como o grande vilão para que a festa aconteça. Certo? O olhar está por quê? A festa é um negócio caro. Vai fazer uma festinha. Faz uma festinha. A festinha é um negócio caro. Não tem festa que não tenha. Hoje tem uma série de novas exigências. Imagina, são seres humanos normais, gente. Já dá vontade. Minha amiga fez lá com drone. Aí o outro disse assim, e o outro fez com 2 drones. E aquele outro lá? Rapaz, o camarada tinha 10 drones.
E agora? O quiosque na praia. Entendeu? Quer dizer, você tá entendendo? Então as coisas vão ganhando. Não, a câmera tem que ter filmagem, tem que ter 10 câmeras, tem que ter não sei o quê. Enfim, as questões elas vão se multiplicando, porque é um mercado em ascensão. É verdade. O mercado de casamento, no sentido do mercado de festa de casamento, filmagem de casamento, é um mercado em ascensão. Festas temáticas, tem toda uma estrutura, enfim, é um negócio bonito demais. Né, é cinematográfico. Só que tem que pagar. Você acredita nisso? Que às vezes não tem jeito e a pessoa diz assim, não, eu quero aquilo. Não, se quer aquilo ali, vai demorar mais um tempo. Não tem jeito. Ou então se endivida. Tá certo? É aquilo ali. Vai demorar, vai se endividar, de alguma forma vai ter aquilo ali. Então as pessoas muitos deles estão abrindo mão da lua de mel, que é um tempo a sós. Dos dois, considerando os dois meninos da igreja, vão ter a primeira experiência deles, a vida conjugal, construção e tal. Muita gente não liga mais para isso porque já não tem mais esse tipo de expectativa. Isso. Então, a lua de mel está deixando de ser mais importante do que a própria festa. E festa é o seguinte, todo mundo sabe, vai sair gente reclamando. Não tem jeito. Ó, você deu a sandalinha linda, mas uma sandalinha sem vergonha, hein? A pessoa ganhou uma bolsa, ganhou uma roupa, ganhou não sei o que, ganhou um óculos de sol. Mas esse óculos aqui, chinfrinha dessa, hein? Vai ter sempre alguém para dizer alguma coisa. Mas a questão toda é o seguinte, isso é mais importante? É isso aí que é o importante no processo todo? Bom, eu penso que o mais importante é o casamento, né? Até tem a pergunta aqui, né? Se isso pode ser na igreja ou em outro espaço, né? Se é uma obrigação. Eu penso que casar na presença do Senhor é uma sábia decisão, é muito mais do que uma obrigação, né? Se vai ser num espaço de festa, se vai ser na igreja, hoje a gente sabe que as pessoas estão unindo o espaço, né? Eu acho que isso não vai fazer diferença se o convidado principal for Jesus no seu casamento, né? Então, assim, quando a gente decide casar, né? A gente pede a bênção de Deus, né? A gente tem a aprovação dos nossos pais, né? Do nosso pastor, dos nossos líderes que estão ali, né? Nos acompanhando, nos apoiando, nos orientando, né? E a gente busca fazer corretamente a vontade de Deus para as nossas vidas, não tem como isso não dar certo, né? A festa é um detalhe, a mídia mais uma vez está entrando aí com essa pressão. Olha que é uma menina que tá falando, hein? Casada, mas tá falando. Casada há 20 anos. Pois é, muito bem casada. Faz diferença. A festa é um detalhe. Não, né? faz diferença quando já casou, é isso que eu tô falando. É isso que o ouvinte fala lá, ouvindo vocês. Mas também vocês já casaram, né? Por isso vocês estão falando, né? Porque o fato hoje, por exemplo, tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, que ele casou e a festa dele foi como é que eu vou dizer? Numa casa de lanches muito conhecida, entendeu? Tá certo? Pra não dar aqui nome. Entendi. Outro ouvinte é uma mãe, diz o seguinte, olha, meu filho tá com esse sonho, será que seria conveniente tolir o sonho do meu filho? Então parece até que você está diminuindo uma questão que por outro é importante. Por conta disso, muitos pais se endividam, pai de meninas especialmente, né? Sonhos todos nós temos e a gente tem que lutar por eles, mas o pé no chão é super importante, né? Mas isso é em todas as áreas, não é só na festa de casamento, né? É dentro do próprio casamento, enfim, daí por diante. Agora, então, casar no religioso ou no cartório, vamos aqui porque tem muita gente aqui no WhatsApp dizendo, só casei no cartório, tô errado, tô errada. O que vocês acham, queridos? E o que poderia ser feito para ajudar nesse processo? Nós não temos mais templos no sentido antigo, né? A gente já tem essa compreensão que nós somos o templo do Espírito Santo. Onde tem 2 ou 3 reunidos em torno do nome de Jesus, ali ele está. Então, muitas vezes a igreja é até pequenininha, não cabe os convidados todos. Depois se deslocar para outro lugar para fazer a festa complica tanto. O que importa é estar ali o povo de Deus e ter um tempo de oração e um tempo de fé, um tempo de comunhão, um tempo de bênção sobre eles. E isso pode ser feito em qualquer espaço, pode ser feito na rua, na praia, na lua, qualquer lugar. De repente vai ter uma excursão para a lua aí, né? Fazer um casamento lá é legal. Agora, o grande problema é que quando a gente faz às vezes o casamento, às vezes na casa de festa, dá uma impressão de que a parte religiosa é o menos importante. Então, assim, quando acaba aquele momento ali de congraçamento, a festa que vem depois contradiz tudo que foi dito. A festa que vem depois, ela tem um jeito, ela tem uma música. Um dia desse, eu fui num casamento, né? Eu fiz um casamento, foi tão lindo um dia desse, já tem um tempo já tem um ano e meio. Então, ou mais.
Deixa pra lá. Tão lindo o casamento, assim, o pessoal chorando no final do casamento, uma emoção tão grande. Aí daqui a pouco começou as músicas lá. Não é que eu sou contra, que não pode música secular não, mas assim, eu acho que tem música e música. Lá pra Santo tinha uma música tocando em inglês, eu acho que tem muita gente que não sabe inglês e tá lá, né? E a música diz o seguinte: tá chovendo homem, aleluia. Quer dizer... Ou entendeu o inglês e concordou, né? Ou concordou, Então, assim, a gente declara uma coisa diabólica depois de uma bênção. Esse é o grande problema. Ouvinte dizendo: J.R., irei casar no final do ano. No início, eu e meu noivo decidimos casar só no cartório, uma pequena festa na nossa casa, devido às condições financeiras. Porém, quando eu contei para minha família, eles não gostaram, porque para eles casamento é algo especial. Então depois pensamos mais no assunto, mas reduzimos a lista de casamento, procuramos um buffet mais barato, um salão mais simples e, claro, oramos muito a Deus, principalmente eu, porque é um grande sonho. Para nossa surpresa, muitas pessoas estão nos ajudando e hoje, J.R., nós ainda não gastamos nenhum dinheiro. Tudo está sendo provisão de Deus. E são coisas que nós nem imaginávamos. As portas estão se abrindo de uma maneira extraordinária. Deus está sendo fiel para conosco. Compartilhe aqui uma querida ouvinte, eu vou pedir para você orar por todas as noivas agora. Você que está muito bem, todas as noivas, todos os noivos, porque o sonho é de muita gente. Fica claro que todos nós precisamos da bênção do Senhor. Às vezes um ato religioso simples, sim, 2, 3 pessoas, um ato religioso, não fará nenhum mal, fará um bem enorme, tranquilizará. Muitas igrejas têm esse ato dentro do próprio culto, casou no civil, tem um ato, não entra de noiva nem nada, tá um ato no casamento ou no culto, ou mesmo numa casa, num almoço, num encontro menor, onde você vai de alguma forma buscar a bênção do nosso Deus e Pai. Em alguns casos, os pastores têm até acompanhado o casamento civil e feito na mesma ocasião uma participação ali. De toda sorte, é importante que você traga no coração a certeza do quanto isso é importante e valioso para a sua vida. Marcela, são 11h59. Nós tratamos ontem aqui longamente sobre esse episódio impressionante, esse estupro coletivo. Trouxemos aqui novas informações, até com a ajuda dos nossos ouvintes que colaboraram, gente que conhece a jovem, que trouxe aqui várias informações. Compartilhamos sobre uma tendência, sobre uma questão que já está, que é uma realidade de certos ambientes, e você nos traz alguns novos dados. A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão de 4 homens suspeitos aí de envolvimento nesse estupro coletivo, né? Que foi cometido contra a adolescente de 16 anos. E esse caso tem ganhado repercussão aí, tanto na mídia, nas redes sociais, dentro do Brasil, fora do Brasil. E é impressionante, viu? Marcelo Miranda, de 18 anos, Michel Brasil, de 20 anos, são os suspeitos de divulgarem as imagens da vítima na internet. Já o Lucas Perdomo, de 20 anos, que tinha um relacionamento com o adolescente, teria participado diretamente do crime. E o quarto suspeito chama Rafael Assis, de 41 anos, e aparece nas imagens ao lado da garota. A adolescente de 16 anos foi estuprada no sábado em uma comunidade ali na Zona Oeste, e em depoimento à polícia, ela disse ter ido à casa de Lucas, com quem ela tinha um relacionamento. Há 3 anos eles estavam juntos, e ela falou que ela só se lembra de estar a sós na casa dele. Depois ela se lembra apenas de acordar no domingo em outra casa, na mesma comunidade, dopada, nua e com 33 homens armados com fuzis e pistolas. A garota retornou para casa na terça-feira, e uma familiar disse que ela chegou descalça, descabelada, com aspecto de que tinha se drogado muito, com uma roupa masculina toda rasgada. Muito provavelmente, segundo a familiar, eles teriam deixado a menina nua e ela vestiu aquilo para ir para casa. A repercussão foi grande. Nas redes sociais, pessoas de todo o Brasil estão pedindo rigor aí nas investigações e na punição. Chegam a dizer
que não foram 30 contra uma, mas foram 30 contra todos, gente exigindo justiça. A OAB do Brasil aí classificou o crime como uma bárbare e a ONU divulgou uma nota em que ela se solidarizou com a vítima do estupro coletivo, mas relembrou também um outro episódio aí que aconteceu no Brasil, quando uma jovem do Piauí foi abusada por 5 homens na semana passada. Ela estava numa cela, foi colocada, essa menina aí do Piauí, ela foi presa numa cela masculina. Isso, deixaram a menina lá durante e era um adolescente também. Foi um absurdo, me lembro muito bem disso. Depois foram descobertos outros casos, interior afora, em que isso é uma questão comum. Exatamente. Colocam meninas em celas de homens. É um dos absurdos mais incríveis. Isso é guerra. Isso é uma guerra. Esse é o estado de guerra, onde a pessoa não tem um mínimo de senso de responsabilidade social. Cristianismo nem se fala, mas é o mínimo dos mínimos. Então, temos aí mais informações sobre esse assunto. É uma questão grave que deve ser acompanhada por nós todos o tempo inteiro. Nós devemos orar e agir. O posicionamento de cada um de nós no cuidado, no zelo em relação a esse tema, ele se amplia, e é necessário e é fundamental que nós, como igreja, nos manifestemos em relação a isso, cuidemos uns dos outros e preguemos ainda mais o evangelho. Exatamente. Vamos então à pesquisa. Você já se achou uma farsa por desejar viver em santidade e ao mesmo tempo aí ter fortes desejos carnais? Olha, 38% dos nossos ouvintes afirmam que já se sentiram assim. Meio-dia e 3 minutos no Rio de Janeiro. Pastor Josué, obrigado, querido, forte abraço, Deus abençoe sempre. JR, sempre um privilégio estar com você, com a Marcela, com toda a equipe aqui da 93. Manda um beijo para a Igreja Batista Atitude Central da Barra. Nos vemos aí no Congresso Start hoje à noite. Um beijo. Doutora Cláudia, obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Obrigada, JR, é sempre um prazer estar aqui, é um momento de muito aprendizado também. Queria agradecer pela essa oportunidade, né? Mandar um beijo pro meu esposo que está aqui comigo, tá? Meu filho que está lá em casa, pra minha igreja, enfim, para todos que nos ouvem, eu agradeço. Maravilha, muito obrigado, pastor Holdson, Deus continue a abençoar o irmão. Obrigado, JR, quero mandar um beijo, um forte abraço para a comunidade evangélica de Mesquita, para os meus pastores Silfarney e Patrícia Marques, para minha linda, querida esposa Carolina, para as minhas 2 filhas Laura e Estela, e para o Telen, um irmãozão nosso que está aqui, veio hoje me acompanhando, e o Ronaldo Evangelista, que mandou uma mensagem dizendo que seu filho está fazendo hoje 5 meses, que Deus abençoe, e para Miriam Bertulani, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, muito obrigado, reverendo Márcio. Obrigado, JR, demais debatedores, e agradeço também a companhia do Gabriel, meu filho, Lucas e o Gabriel Félix. E um abraço para a Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira. Maravilha, nós vamos orar juntos e o pastor Márcio vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas todos diante de Deus em oração. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Todo dia tem sido pauta aqui da nossa oração e tem sido uma bênção para o povo de Deus e para nós todos aqui também. Nós vamos orar por aqueles que têm lutado para manter a santidade. Buscar a presença de Deus em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra dele. Que estão acostumados a renunciar por amor a Jesus, não é com medo de alguma coisa, é por amor ao Senhor, por amor a Deus. Esse é o apelo mais forte para quem quer deixar de fazer aquilo que não convém. É por amor ao Senhor, é por gratidão a toda a graça dele revelada em nossa vida. Nós vamos orar também por aqueles que estão caídos, e são muitos, como ouvimos aqui, exemplos de pessoas que compartilharam conosco, aquele jovem que acabou frequentando raves e agora está nessa luta muito grande, está acompanhando a gente agora, vai ser alvo da nossa oração. Também vamos orar por as pessoas que acabam sendo levadas, né, pela cabeça dos outros, e muita gente vive assim. Uma ouvinte nossa contando que o filho dela, apesar de ser criado na igreja, passou a frequentar um outro ambiente religioso por pressão da própria família. E ela está desesperada com esse tipo de escolha por parte do seu filho.
Nós vamos orar por aqueles que estão aí à beira de um casamento e entendendo de forma equivocada o que significa o casamento, vivendo como se fosse uma fantasia, um castelo onde existem príncipes e princesas e ponto. E não houvesse uma realidade tão importante a ser encarada, especialmente do ponto de vista espiritual. Vamos orar também por aquela jovem vítima desse estupro coletivo e por tantas outras, como aquela menina lembrada hoje aqui, aquela menina lá do Piauí, tantas outras meninas e mulheres no Brasil e no mundo que estão aí sob a pressão de um estupro, que é uma violência, é um crime absolutamente hediondo, é uma coisa terrível que muitas mulheres e homens também vêm sofrendo no mundo inteiro. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos deu vida e vida em Cristo Jesus. Mas também o Senhor nos fez assentar nos lugares altos e celestiais. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós e desta humanidade de que tanto precisa te conhecer. Deus, pedimos que a tua graça seja manifestada, Senhor, porque assim o mundo será transformado. E, Senhor, nós nos lembramos deste momento, Senhor, daqueles que estão nos leitos de hospitais. Deus, ajude-os para que haja cura. Ajude para que os médicos possam tratá-los bem. Deus, pedimos por aqueles que são viciados também, dê libertação, Senhor, dos seus vícios, para que possam viver com integridade. Pai, te pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa sociedade, Senhor, livrando-nos, Senhor, dos pecados que tanto tem assolado a nossa sociedade. Em especial, nos lembramos desta jovem e muitas outras, Senhor, que têm sido vítimas, Senhor, dos abusos sexuais. Deus, tenha misericórdia não só delas, mas também, Senhor, de suas famílias. Pai, te pedimos que o Senhor esteja ajudando o nosso país, Senhor, o nosso Brasil, para que possamos viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. E também, Senhor, que haja compromisso na vivência familiar, na vivência do casamento, e assim haja integridade em nossas famílias. Nos abençoe, é a oração que fazemos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.